Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 e ainda canal 3 da NET Digital. Nós temos o site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @GenteQueFalaM e também o WhatsApp é São Paulo 11 974012235. Temos o chat do site da AltV, ainda um telefone à sua disposição, que é 11 São Paulo 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, neurocirurgião Jorge Pagura. Prazer tê-lo aqui, doutor Pagura. Prazer, Zancopé. É sempre muito agradável estar aqui no seu programa. Você tem um currículo bastante intenso, ocupando cargos públicos como secretário do Estado, secretário municipal. Tem um currículo maravilhoso. Eu ainda continuo mesmo a minha função como neurocirurgião, a minha profissão, e nunca larguei. Mas em alguns momentos a gente vai participar da vida pública ou da vida esportiva. Eu acho que a gente é obrigado, e principalmente em São Paulo, eu que sou paulistano, acho que a gente tem que participar dos debates, tentar realmente contribuir. Às vezes participa de cargos. Geralmente você participa dos cargos, apanha um pouco, aí você sai, aí depois você volta. Atualmente você tem função na CBF. Agora estou na CBF, fui convidado pelo presidente Marinho e pelo futuro presidente Marco Polo. Hoje eu sou o presidente da Comissão Nacional de Médicos do Futebol. Sou representante do Brasil na parte médica no comitê da Comebol. E estamos aí com um programa muito grande em relação até ao próprio legado da FIFA, um programa médico e social da maior importância que a gente vai pôr em prática, começa a partir do mês que vem. Também conosco o vereador Gilberto Natalini. Prazer tê-lo aqui, Natalini. Prazer é meu, Zancopé. Cumprimento também nossos colegas de bancada aqui, uma honra aos nossos amigos e os telespectadores e ouvintes que estão nos acompanhando. Eu estava conversando agora com o Pagura na apresentação dele. O Gilberto Natalini também é médico. Há 40 anos. É gastro. Sou cirurgião do aparelho digestivo, em exercício. E como vereador é filiado ao Partido Verde. Sou do Partido Verde. Quantos mandatos na Câmara Municipal? Tenho 4 mandatos na Câmara Municipal. Muito sufoco, mas... É preciso coragem. 4 mandatos, ele vai fazer 16 anos. Também conosco o engenheiro consultor em energia, Estélio da Cunha. Professor Estélio, prazer tê-lo aqui. Obrigado por me convidar ao seu programa, Zancopé. Olha, aproveitando que o Natalini está aqui, ele que é filiado ao Partido Verde, valendo oficialmente desde ontem a lei que obriga supermercados e demais varejistas da capital a oferecer novos modelos de sacolas plásticas, né? Isso a partir de hoje em São Paulo. Sob a justificativa de ampliar a coleta seletiva na cidade, a Prefeitura substituiu o antigo modelo por sacos verdes e cinzas de origem vegetal. E pode ser cobrado, né? Cobrado no máximo 8 centavos, é isso? Natalini, muda o que, Natalini? Olha, na verdade é assim, conseguiu-se recuperar da natureza, por exemplo, as latinhas de alumínio. Está se conseguindo também recuperar as garrafas PET. Hoje, 65% das garrafas PET produzidas já voltam para ser reaproveitadas no Brasil. Quer dizer, um avanço enorme, retirar da natureza. Madeira, por exemplo, existe uma grande quantidade de madeira sendo reutilizada. Mesma coisa, papel, papelão. Agora, a danada da sacolinha plástica, de plástico, ela não voltava, a maneira como ela é distribuída, a forma como ela é usada, ou ela ia para o aterro como lixo, ou ela voltava para a natureza e você anda por São Paulo inteiro e você vê a infestação. Então, houve uma lei, que é uma lei forte, proibindo, né? Quer dizer, houve um debate enorme, quase que saiu tapa aí dos a favor, dos contra, a lei foi aprovada e agora está sendo implementada por o uso de uma sacola vamos dizer, reutilizável e uma sacola mais sustentável. Agora, o problema é que agora os mercados querem cobrar a sacola. Quer dizer, já cobrava, de certa forma, a outra embutida no preço. Agora tem um sobrepreço, né? Então, é isso que tem que se ver agora, porque, no fim, acaba sobrando mesmo para o consumidor. E isso a gente também não é favorável a isso.
Entendeu? Então, essa discussão, a prefeitura, eu acho que a regulamentação que a prefeitura fez da lei da sacolinha, ela falhou na medida em que ela não deu alternativa de o consumidor continuar utilizando sem essa cobrança, que favoreceu as redes de supermercado. Doutor Pagura. Eu acho que o Gilberto colocou bem. Tudo que você puder utilizar de forma sustentável, realmente é uma coisa bastante boa. Nós sempre vivemos correndo atrás. Primeiro polui, faz tudo o que tem que fazer e depois a gente corre atrás para ver o que vai resolver. E isso tem uma influência direta, porque às vezes se você não... A reciclagem é uma coisa espetacular. O que realmente é colocado é que sempre vai sobrar para o consumidor pagar a conta. Essa é a realidade. Eu acho que muitas vezes, é claro, como ele falou, está embutido já no preço, né? Tudo é embutido no preço, né? O único que toma prejuízo em comércio é quem compra, né? Quer dizer, realmente quem vende nunca vai tomar prejuízo. Mas essa é uma situação que deve ser feita. Eu acho que se houver bem esse sistema de reciclagem, se ela for realmente utilizado da forma como está previsto, eu acho que é até um avanço. Tudo que for para você melhorar o meio ambiente é um avanço. Nós já estamos pagando realmente um tributo grande. Está na hora de a gente não começar a só corrigir, tentar evitar. Eu acho que é uma medida que pode ser feita. Ela é um tipo plástico, eu não conheço, que primeiro é ser substituído por papel. É um tipo de plástico reciclável, né? É um plástico reutilizável, a pessoa pode usar várias vezes. Não é igual a outra que você levava para casa e jogava fora. Esse você pode ir e voltar várias vezes. O Estélio já foi fazer compra nesse final de semana e... eu recebi uma da cor verde, né? Você pagou? Não, eu não paguei. Pode dizer o local? Pode. Foi na Lojas Americanas, né? Eu, como consultor de empresa, né? Se eu fosse consultor dessas empresas que produzem aí produtos que vão dentro de Tetra Pak, né? De PET, etc. Por exemplo, essas embalagens da Coca-Cola que vem com meia dúzia ali de petzinhas de 600 dentro, eu já colocaria uma dessas sacolas dentro para o consumidor. Porque, pelo que eu entendi, porque a lei não é fácil. O vereador estava falando que a lei foi muito debatida, mas a lei não é fácil de entender. O uso não é fácil de entender, né? Então, ali fica claro que essa sacola verde se coloca o que vai ser descartado de forma reciclável, né? E é entregue, não é isso? A lei diz assim, não é isso? O teor total da lei eu não conheço. Porque tem duas cores, né? A lei proíbe. Quem designa as cores e tal é o decreto de regulamentação que a prefeitura fez depois da lei. Isso, então. Eu recebi a verde. Então, a verde é para reciclado. A verde é para reciclado. Isso. Então, ali dentro eu devo colocar PET, eu devo colocar a garrafa... A cinza é para lixo úmido, que é o lixo... Exatamente. Que vai não é pro assim aterro. straightforward. Lixo orgânico. Quando você vai passear com o cachorro, é a cinza agora. É a cinza. Essa agora, exatamente. o lixo orgânico vai para a tamanho, cinza, né? viu, É grande? Mas eles vão fazer pequenininho para o cara. vão Vamos fazer pequenininho. Porque também a gente já cansou de discutir muito, né? Para a civilidade de você realmente recolher. Sabe que as pessoas no geral, estão recolhendo. Estão recolhendo. Agora, eu tenho observado que o cachorro faz lá as necessidades, o dono vem atrás. No geral, é claro que tem ainda os teimosos, né? Os folgados, né? Mas a maioria das pessoas que tem cachorro está recolhendo. Agora, a gente usava aquela sacolinha de plástico pequena, tem um monte enroladinho em casa. Quando você sair, agora tem que usar aquela sacolona. Precisa ter sacola pequena também, né? Milton Flávio, prazer tê-lo aqui. Igualmente, eu fico ouvindo aí, concordo. Dos cachorrinhos, eles estão pegando a sujeira. Sim. Só dos cachorrinhos. Esse dia eu estava andando, Pagura, né, na rua, e vinha um cidadão, não sei se drogado, bêbado ou apenas irritado, e ele mal vestido, né, mal ajambrado, e ele balançava a cabeça e dizia: pedir não pode, roubar pode. Aí ele dava mais 3, 4 passos e dizia: pedir não pode, roubar pode. Você não pode, e eu sou absolutamente favorável, sou secretário ou subsecretário de Energias Renováveis, portanto, tem tudo a ver com a sustentabilidade. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: para que vai adiantar? Se o caminhão passar lá na frente, jogar tudo dentro, e São Paulo não tem nenhum programa de tratamento de lixo até hoje.
Então, eu diria o seguinte, nós estamos separando para quê e para quem. Só isso que eu queria saber. Nessa coleta seletiva que a Prefeitura de São Paulo faz há bastante tempo, né, você em casa, ou quando você vai ao Ibirapuera, e tem lá aqueles containers lá, que é escrito plástico, papel, madeira, 4 tipos, você, com a sua cidadania, coloca o lixo lá. Sim, o que a Depois vem Prefeitura um faz com caminhão esse da lixo? Prefeitura, o caminhão e joga todos os containers exatamente. juntos. Esse é que é o problema. Esse é que Não, é o mas Junta vamos- tudo vamos- e leva para ser separado. Vamos fazer justiça. Não. Existem 2 centrais de triagem da prefeitura, 2. Precisariam de 6. Das 6 tem 2. Uma na Ponte Pequena e outra lá em Santo Amaro, naquele antigo, Não, o que eu queria dizer, naquele antigo aterro. Eu fui visitar as 2. As empresas de lixo foi que fizeram. Isso está no contrato da prefeitura com as empresas de lixo. Está no contrato que essas. Sim, Né? Nathalie, como Lá realmente existe a separação. Agora, separam quanto? 20%, 25%, não, 30%? não chega o resto, tanto. Não chega tanto. o resto vai do E, não, embrulho. a pergunta que eu digo é o seguinte, o que fazem com o resto? Existe Vai uma... para o aterro. Vai para o aterro. Então, existe uma legislação que deveria estar sendo praticada a partir de agosto do ano passado, que você não poderia depositar nenhum tipo de resíduo orgânico urbano sem prévio tratamento em nenhum aterro sanitário. Em nenhum aterro sanitário. Brasília, que é do lado do Palácio do Planalto, que fez a lei, que não foi cumprida, né, até agora, joga o lixo a céu aberto. Quer dizer, nós não temos em São Paulo a maior cidade do planeta, ou do planeta, estou exagerando, mas da América Latina, ou da América do Sul, do Brasil, pelo menos, nós não temos nenhum tipo de tratamento adicional. Tirando a coleta seletiva, Nathalie, que é um avanço, coleta muito pouco, ou separa muito pouco, qual é o tratamento que se dá a esse lixo? O mundo inteiro faz tratamento, tem 1000 alternativas. A prefeitura tem uma resistência, eu diria, absolutamente inadequada, imprópria, antiacadêmica, que não permite tratamentos térmicos. O mundo inteiro faz, mas não quer fazer térmico? Faça biodigestão, mas faça alguma coisa. Você tem razão, Mas, eu conheço o projeto. O Natalini tem já é lei, não é? Lei, já desde Já 2007. Para que não haja o Só que não está descarte sendo de cumprido. madeira. Não está sendo cumprido. Madeira de poda de árvore vinha sendo cumprido, 40%, 50%, aí mudou a gestão, entrou a nova gestão na prefeitura, minha lei foi para o espaço, não estão jogando a madeira de poda de árvore no aterro. E não é por falta de conhecimento, porque o secretário, o assessor especial da Secretaria do Verde, que trata dessa questão do tratamento do lixo, foi comigo para a Alemanha, nós fomos juntos. Vimos lá N projetos de biodigestão. Faz 2 anos quase, não aconteceu nada. Ô, Milton, o que você está colocando, você imagina, se nós temos essa dúvida, imagine como fica a população. Porque se tomam medidas, mas não tem a medida subsequente. Esse é um grande problema, e não é só em relação a sacolinhas, é uma série de outros projetos. Você faz um projeto e a sequência desse projeto, o que vai acontecer com isso? Não tem a sequência já preparada. Então a gente nunca sabe se isso aí é feito realmente num baita de um benefício para a população ou se tem um mise-en-scène nisso. Vamos soltar aí um projeto, vamos jogar a sacolinha e depois vamos ver como é que nós vamos reciclar então, essa história. Eu acho que, na minha visão, pelo menos, nós fazemos no Brasil sempre ao contrário. Você devia primeiro fazer o básico, criar condições para que você tivesse um tratamento do lixo adequado. Aí sim a população tinha, olha, São Paulo montou uma central de tratamento de lixo. Portanto, daqui para frente, o lixo que você depositar de maneira adequada será tratado. Vamos participar. Agora é o contrário. É a sensação do cidadão. Eu separo para quê? Exatamente. Eu estou fazendo para quê? Eu sei que o vereador Natalini, eu conheço há muitos anos, tem uma preocupação, o seu partido tem uma preocupação, mas o que me incomoda é muito difícil você educar a população brasileira a fazer alguma coisa no momento em que ela sabe que, no instante seguinte, o que ela fez vai perder todo o valor. O que parece é que faltam projetos. Voltando ao assunto que não é bem disso aqui, quando nós começamos a ver todo esse problema relacionado à Petrobras, que usinas grandiosas eram contratadas e o projeto não estava pronto. Quer dizer, então você começa a se vestir para ir na festa com a gravata do smoking. Quer dizer, você não planejou. Primeiro a gente planeja, depois a gente tira o orçamento, depois a gente vê o impacto disso e depois executa. Não, faz o seguinte, executa e depois nós vamos ver o que acontece. Esta é uma tônica perigosíssima que está tomando conta do país. Estélio, nós já temos 4 dias de incêndio em tanques em Santos. É o bairro da Lemoa ali, né?
está refletindo no meio ambiente e tudo mais. Né? E o impacto, né? Não resta a menor dúvida. Mas eu gostaria, nesse aspecto, Zacopé, de lembrar ao nosso ouvinte, né, e ao nosso Netilt, né, o pessoal da NET que nos acompanha, essa questão do que a gente chama de midstream, né, no setor de distribuição de petróleo. Nós estamos com a indústria de petróleo no Brasil falida, né, falida. Eu acho que esses 12 anos aí que a Dilma, 4 como presidente, 8 como Eletrobras e Petrobras, quebrou o midstream no Brasil, né? Porque ela tirou a capacidade de reinvestimento. Então, quando você olha, né, por um aspecto visual, só no visual, olhando a base da Ultracargo pelas fotografias, você já vê que aquela base deveria ter sido fechada, né, pela ANP há bastante tempo, porque os tanques, nitidamente, eles não têm distância apropriada de um tanque para outro. Você não pode colocar um tanque de 6 milhões de litros, parede com outro. Não tem em nenhum lugar do mundo. A gente olha no visual e já vê que as áreas de contenção são muito poucas. Não tem área de contenção. Aquele é praticamente direto no Lemoa e direto no bairro residencial, né? Porque as residências no Brasil elas tendem, né, a ficar muro a muro, né, com fábricas, com bases, etc. E a gente vê que não havia nenhuma condição de abafar o incêndio automaticamente. Então, como técnico, a gente pode dizer, provavelmente os tanques não tinham as membranas suspensas dentro dos tanques, seguramente não tinha a aspersão, porque é interessante que o nosso ouvinte, né, que nos acompanha há bastante tempo, entenda que você abafa o incêndio em uma unidade de petróleo, não com água, mas retirando o oxigênio. Então, como é que você retira o oxigênio? Você faz uma cortina de água tão forte que tem mais água e aí não entra o oxigênio, entendeu? Se você quiser entrar em uma cortina de água em uma base, você tem que ir de escafandro. Né? Mais ou menos isso. Então, você acaba com incêndios não por causa da água, mas a água serve para acabar com o oxigênio presente. Quer dizer que lá vai queimar até acabar vai queimar o até o fim, ad eterno. Ele queima vai até terminar. Só que o que acontece? Depois, esse incêndio, como ele vai até o final, tem meia dúzia de tanques lá em incêndio, cada tanque com 6 milhões de litros, né? Nós estamos falando em 25 milhões de litros de combustível sendo queimado, 25 milhões de litros, mais ou menos, mais 20 milhões de toneladas de combustível, mais ou menos 8 milhões de toneladas de pó de carvão vai cair naquela região. Mais ou menos isso, 6,5 a 8 milhões. Né? Eu não sei qual é a quantidade qual é o tipo de nafta, né, de gasolina que estava lá, mas entre 6,5 e 8 milhões de litros de pó toneladas de pó de carvão vai sobrecair naquela região. O que acontece? Ali, na hora que um tanque daquele teve um incêndio, e é muito interessante que o Brasil ele estoca muito álcool anidro e álcool hidratado, que é chama que você não vê. Então, é mais importante o detetor térmico do que o detetor visual. Mas, nesse caso, por exemplo, não foi, né? Você vê a chama alaranjada, né? Então, você tem nafta ali. Imediatamente, tinha que ser aspergido, né? Quer dizer, em volta do tanque, tem a aspersão e acaba com o oxigênio por água. Né? Então, nada disso acontece. Não vai acontecer. E tinha uma outra questão também, e eu não entendo, mas a gente acompanha, se assusta. Eu sou médico, né? Então eu e o Natalino temos mais. Os três, né? Os três somos médicos preocupados com o efeito negativo. Paciente aqui só só estéreo. O efeito que isso terá, inclusive, na população. Já os peixes estão morrendo ali no entorno, né? No mar. Mas eu tinha lido que haveria, ou deveria haver também, um sistema de esvaziamento instantâneo dos tanques. Não, isso, secretário, em base com um tanque desse de 6 milhões de litros, não dá. O que se faz normalmente? Né? Aqui está o tanque, né? Aqui está o tanque, aqui está o nível de combustível dentro do tanque. Aqui em volta deveria haver
bacia de contenção, que é feito com talude de madeira. Normalmente, as bases botam tudo em graminha, bonitinha, escreve o nome da empresa lá na grama, parecendo um campo de golfe, né? Mais ou menos a essa altura, 1/3 de altura. Então, o que se faz? Quando tem um incêndio desse, joga-se automaticamente para a área de contenção. Aqui vai espuma, para não ter explosão, e a membrana interna do tanque, ela já desce e trava. Entendi. Isso não teve. Não vai ter. Não vai ter, porque não Natalini devia ter tá nenhuma lá, com, né? Com tudo. É muito improviso, né? Sim. É muita falta de responsabilidade, né? Aí, quando acontece a tragédia, aí fica os bombeiros trabalhando quase 24 horas, o povo tudo, né? O peixe morrendo. Nós não sabemos ainda qual é o resultado que vai ter, as consequências ambientais e para a saúde pública que isso vai ter. Mas uma coisa... Mas vai ser grave. Economia de água, quanto é que nós estamos usando? Vocês estão vendo que estava usando água do mar. Aproveitar o estélio aqui para saber. Como é que faz para usar água do mar? Pode ser usada? Não, normalmente é bombeado. Ali não é do mar, né? Eles estão usando a água ali do Lemoa, né? Do canal. Ali né? tem um canal. Ali tem um canal que é água saloba. Essa não é a questão. A questão é que o superaquecimento, né, das paredes externas, né? Porque eles estão resfriando os tanques que não estão em combustão, né? Esse está pegando fogo e eles estão resfriando esse daqui e deixando esse pegar fogo por si só. Porque não tem o chuveiro de aspersão que eu falei, né? O que acontece? Essa base que é de concreto no tanque, ela já deve estar toda fissurada, porque o concreto vai fissurar antes de haver o infarto, usando o termo do senhor aí, o infarto estrutural. Por quê? Porque o aço vai ficando mole, né? Ele vai retorcendo, né? Então, todo o tanque ele derrete, né? Ele vai ficando torto, né? Então, o combustível ele já está penetrando no solo, porque a base já está fendida. Então, está penetrando no solo. Isso daí vai embora, porque o lençol freático ali é alto. Então, as famílias em volta... O vereador Natalino se lembra, eu fui convidado à época daquela CPI que teve sobre questão ambiental de São Paulo. Eu fui o consultor técnico, né, que na época o presidente da Câmara, que era o Cardoso, né, agora é ministro. Sim, né? sim. Ele era outra pessoa quando era vereador. E eu dava muita explicação dessa ao vereador. Por quê? Porque essa questão de meio ambiente ela é muito complexa. Ele é muito complexa. E nós queremos que entre o Jornal Nacional dê uma notícia e a população inteira entenda. E não é assim. Entende? Esse é que é o problema. Agora, em resumo, volto a dizer do improviso, ou a falta de observação de normas técnicas básicas de segurança. Né? Exatamente. Eu posso dar mais uma... Pois não. Eu tive uma responsabilidade de cuidar de questões ambientais para uma companhia para a África de língua inglesa. Questão de meio ambiente na África, isso sim era complicado demais, porque a pessoa ela não tem educação em gerações para proteger o meio ambiente, porque ela acha que o meio ambiente se renova automaticamente. Tá? Então, nesses 7 anos, né, que eu tive que conviver em um ambiente menos culturalizado ambientalmente falando, eu cheguei à seguinte conclusão: se você não começa a educar a criança lá embaixo para entender que o meio ambiente precisa de uma energia humana para ele se renovar, vai degradar tudo. Entendeu? Natalini, Vilmar da Vila Nova Cachoeirinha, sei que você é vereador, não é deputado estadual, só que o PV, partido ao qual o senhor é filiado, é base de apoio do governo Alckmin, vota sistematicamente contra a abertura de qualquer CPI. Bom, eu sou vereador na Câmara, eu defendo as CPIs, na Assembleia eu tenho pouco controle lá na Assembleia Legislativa. Não posso responder pela Assembleia Legislativa. Eu sei que o PV, o Partido Verde, na Câmara Federal, na Câmara Municipal, a gente tem proposto, e eu também sei que na Assembleia os deputados do Partido Verde têm participado de uma série de investigações, uma série de questões lá. Agora, sinceramente, eu posso consultar a bancada numa próxima vez que eu vier aqui e responder ao telespectador. Milton Flávio, Cícero de Itapevi. Estou pensando em fechar o meu pequeno comércio aqui em Itapevi. Minha conta de luz subiu 50%.
O senhor não tem como conseguir moratória, a coisa está feia, viu? Diz o Cícero de Eu Itapevi. podia fazer uma provocação, fala com o Scarf e com a Dilma, que defenderam o modelo que está aí, né, durante um certo tempo, enquanto a redução prevaleceu e ela tinha efeitos eleitorais, os dois foram para a televisão para comemorar a redução, né? O efeito está aí. Eu só queria dar um pitaco. Eu fui deputado 4 mandatos, liderei 3 governos na Assembleia. Eu não concordo com isso que foi colocado, não em relação apenas ao PV. A Assembleia tem, por Constituição, obrigação, pode manter até 5 CPIs funcionando ao mesmo tempo. A questão é cronológica. Portanto, você tem que seguir uma cronologia, porque no passado diziam que o governo interferia com a prioridade que se dava às CPIs. E, de fato, em algumas situações acontecia. Eu me lembro que uma CPI que eu propus e que fez o Estado de São Paulo economizar 50 bilhões de dólares, a CPI dos precatórios ambientais, teve prioridade pela sua importância e pelo que ela representava para São Paulo. Mas houve momentos na Assembleia que nós tivemos 6 CPIs funcionando ao mesmo tempo, porque é possível que você, de consenso, coloque mais uma, né? É que então, a CPI da segurança ficou... Foi aceita e as outras 5... Foi isso, né? Ficou uma CPI da segurança. É que, na verdade, época. a CPI ela não é Perfeito. rejeitada quando ela tem número de assinaturas suficiente. Quer dizer, a dificuldade que as pessoas insistem sempre, isso não existe em nenhum parlamento. Os partidos que são coligados ao governo assinar CPIs que vão investigar o governo, sobretudo em situações como as que acontecem frequentemente, para você criar cortinas de fumaça. Você tem lá um grande evento acontecendo, que é a Operação Lava Jato, então vamos criar aqui em São Paulo uma CPI na Câmara ou na Assembleia para tentar fazer um contraponto. Não. Neste momento, o que a população brasileira quer é a prisão dos criminosos que roubaram o país via, não apenas Petrobras, nós vamos descobrir daqui a pouco o Eletronorte e outras, BNDES, e agora o órgão da Receita Federal. Aliás, o país vem sendo saqueado há 12 anos, pelo menos. Então, o que a população quer é isso, né? O resto, desculpa, né, é tentativa de criar cortina de fumaça, porque o escândalo grande está acontecendo, nós sabemos todos, é lá em Brasília. Você está acompanhando gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, com reapresentação às 6 horas da tarde, e também TV Guarulhos. Retornaremos em instantes. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 e também canal 3 da NET. Não perca daqui a pouco, às 14h, aqui na AltV, o programa Salutes, com o João Carlos Baldano. Programa sobre medicina complementar e acupuntura, entrevistando especialistas no assunto, hoje, 14h, aqui na AltV. Conosco hoje o neurocirurgião Jorge Pagura, o vereador médico gastro Gilberto Natalino. É só gastro, eu simplifico? É gastrocirurgião. Cirurgião, é gastrocirurgião. É gastrocirurgião. Eu sou leigo. Cirurgião do aparelho digestivo. Cirurgião do aparelho digestivo. Também o médico Milton Flávio, urologista, e ainda o consultor de energia Estélio da Cunha. O único paciente. Para fazer um check-upzinho aqui. Posso aproveitar e pedir um check-up aqui já, né? Mas, Estélio, alguma pergunta aqui antes que eu aborde o próximo assunto? Se a Petrobras está perdendo a confiança dos brasileiros e de vários órgãos internacionais, com ampla campanha negativa da oposição, por que ela conseguiu da China um empréstimo de 3,5 bilhões de dólares? A pergunta é do Geraldo Nunes da Lapa. Realmente, não é que a Petrobras esteja desmoralizada, né? A questão da Petrobras desmoralizou o Brasil, né? De forma mais horizontal a resposta. Agora, ela conseguiu na China, porque a China ela não faz parte do sistema internacional monetário, né? Quer dizer, a China não faz parte, ela não senta e faz acordos na Basileia com relação às questões financeiras. Então, a Petrobras teve o seu grau de valor de papel rebaixado, ela se tornou junk, né? Lixo, né? E, dessa forma, precisa vir um dinheiro de quem está a fim de colocar dinheiro em lixo. E o chinês faz isso muito bem, né? O chinês está tomando conta da África, né? Você vai em Angola, Moçambique, você vai em Quênia, você vai em Malawi, né? Quer dizer, a China está tomando conta daquela região ali. E tem uma característica muito interessante, os chineses gostam de ir para a África porque eles lá podem ter mais do que um filho. Tem um detalhe, se eles não sentam no mercado internacional, eles podem cobrar o que quiser de juros. Mas a questão não é nem juros, né? A questão, Zancopé, é que eles podem ter a política de moeda que eles quiserem. Então, eles podem trabalhar o yuan deles para ser competitivo sempre em relação ao dólar. Agora, nem precisa tanto, que o dólar subiu muito, né? Se reforçou muito no mercado internacional, está praticamente 1-1 no euro, né? Mas a China tem essa vantagem. Agora, é importante que... Qual o nome do... Geraldo. O Geraldo, olha, a maior porção, né, que teve de leilão para o pré-sal foi ganho pelos chineses e pela Royal Dutch. Então, a Shell e a China Oil Corporation, né, Sinococ, né, eles ganharam a maior parte do pré-sal no Brasil. Milton Flávio, Sérgio Santana do Jaçanã, o senhor teve a oportunidade de ler na Folha de hoje editorial com o título Promessa Descarrilhada, que aborda os atrasos na expansão do metrô em São Paulo e que explicações por parte do governo do PSDB não convencem? Olha, eu vou ser honesto, não tive ainda oportunidade de ler, mas seguramente vou ler. É que eu estive no Invest São Paulo, depois estava numa entrevista com o BID, que pretende continuar investindo em São Paulo, e vim direto para cá. Mas é verdade, né? Não dá para esconder o sol com a peneira. Quer dizer, que está havendo um atraso efetivo na entrega das nossas estações e na construção do nosso metrô é uma questão assumida publicamente. O governador denunciou ainda recentemente um contrato
porque as empresas, neste momento, se diziam incapazes de manter o ritmo que havia sido contratado. Eu diria, se a gente quisesse voltar e penalizar a nossa presidenta, quando se discutia no período eleitoral os atrasos da transposição da Transamazônica, ela disse: só quem não conhece engenharia não sabe que toda obra de engenharia tem atraso. Não é verdade. Existem países que conseguem entregar suas obras no prazo previsto, alguns até antes do prazo previsto. Mas, de qualquer forma, o Brasil vive uma crise, as empresas brasileiras vivem uma crise, né? Nós estamos numa situação financeira que não é a mais desejável, né? Os estados vivem, como país, uma situação de penúria, fruto de na minha opinião, de um planejamento e de uma administração incorreta da nossa economia. E não serão apenas os trens que terão e sofrerão atrasos. Eu diria que as grandes obras estruturais ou estruturantes do nosso país vão passar por um período em que, infelizmente, vão deixar de cumprir com o cronograma. Por quê? Porque o país está em crise. Pagura, vou aproveitar, você foi secretário municipal de saúde de São Paulo e abordar um tema que hoje está em todos os jornais, todos os dias, lamentavelmente. Pelo menos 92 mortes por dengue nos primeiros 3 meses deste ano aqui em São Paulo. O que me assusta é que os dados apontam que pode haver um crescimento nesses números, Pagura. Vai haver um pico agora, abril, maio, é realmente uma época muito complicada. Eu posso ficar muito à vontade, falar muito à vontade, porque eu larguei São Paulo em 2000 com 0 casos de dengue. São dados da SUSEM. Eu não estou falando de... Em 99 tivemos uma duvidosa, realmente 2 casos que na região do Jaguaré, que já era uma região que a gente estava, olhamos, atuamos, não conseguimos qualificar se eram casos mesmos da região, porque nós estávamos com dengue também no estado inteiro, em todas as cidades, a Grande São Paulo, o interior, o litoral estava com dengue e nós não deixamos entrar dengue em São Paulo. Mas quando vieram esses 2 casos em 99, a gente viu, achou que não eram, mas às vezes a pessoa se locomove e acaba não citando, mas nós que a gente usava autóctone, é isso? Autóctone. Isso. Então não seria uma dengue adquirida na cidade de São Paulo. Mas de qualquer forma nós tivemos uma ação bastante boa, principalmente na região onde ela foi, e deixei São Paulo com 0 de dengue. O que aconteceu? Tínhamos um sistema, brigamos muito na ocasião, era um dinheiro do Ministério da Saúde, que a gente recebeu, apesar daquela briga danada que tinha, mas para a dengue a gente recebeu o dinheiro do Ministério da Saúde naquela época. O ministro era o José Serra, e nós acabamos, o serviço era terceirizado, e por isso tomei uma série de ações que ganhei todas pelo resultado realmente obtido do que a gente fez, tudo sistema informatizado. Como nós tínhamos sempre, como se discute na época de eleição, não o que é bom para a cidade, o que é bom para o estado, o que é bom para o país, mas que forma você pode desgastar para poder mudar. Então, a hora que assumiu o governo, realmente o governo que nos sucedeu, acabou mudando toda a sistemática. No primeiro ano já foram, se não me engano, para 1.800, depois foi para 3.000 e depois a coisa foi andando. O que acontece com dengue? Eu acho que é inadmissível. Quando a gente vê no jornal, talvez ele até precise fazer isso, mas que a cidade de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, dentro dos maiores estados do mundo, que é o estado de São Paulo, você tenha esse tipo... Eu já não estou colocando nem o Brasil, hein? Estou colocando aqui dentro do estado. Você tem que colocar tendas para poder tratar, como se fosse um caso de guerra, uma coisa excepcional, é realmente muito triste. Eu fui secretário, realmente é muito triste e de muito risco. A política de dengue, que deve ser uma política nacional, dengue é um problema nacional, não é só dengue, agora é chikungunya, e tinha calazar também, tem uma série de outras doenças que não existiam e que começam realmente a ocorrer. O que se passa com isso? Onde estão as campanhas? Quando é que você vê campanha de dengue? Quando o saco estourou, abriu, a dengue foi, você não tem uma campanha anual. É prevenção. Prevenção e campanha anual, campanha na escola. Aí é culpado sempre quem é? Culpado é a população, porque falta água e armazenou, porque não conseguiu, porque não deixa entrar em casa, falta campanha. Quer dizer, o problema
de dengue é um problema nacional, é um problema de programação de saúde que tem que vir desde lá de Brasília, realmente, e atingir todas as cidades do país. Nós não podemos, quer dizer, um país que chegou... Agora fomos lá para baixo de novo, com toda essa roubalheira que aconteceu, voltamos a ficar lá embaixo. Mas um país que chegou a estar num bom status, principalmente entre os BRICS, e você tem epidemia, isso é epidemia de dengue, quer dizer, inaceitável para os padrões do país. Agora, para você ter uma ideia, quer dizer, nós tínhamos na ocasião todo um sistema informatizado. Eu cheguei aí à Itália, porque um dos problemas que nós tínhamos naquela época é o que fazer com o pneu, que vai do meio ambiente, que era um dos fatores de armazenamento de água. Fui ver, eram empresas que elas reciclavam o pneu, transformavam em moedas de borracha, e eu fiz essa proposta, o meu próprio governo não aceitou. E essa moeda de borracha podia, além de você resolver um problema de pneus, que era um problema sério naquela época, em 2000, você podia usar na massa asfáltica para melhorar a condição. Então, dá para fazer uma série de dados, só que isso tem que ser constante. Dengue está desse jeito, isso já deveria ter um gabinete especial de dengue. Vamos tratar, tem que dividir, regionalizar. O que acontece num bairro de São Paulo ou numa região de São Paulo ou do país é completamente diferente. Isso é um país continental, é cidade, é estado. Quer dizer, você teria que ter uma atuação muito mais rápida, muito mais efetiva e de planejamento. Quer dizer, não é agora. Tudo bem, nós estamos de novo fazendo o quê? Vamos fazer as tendas, que vai precisar hidratar o pessoal, porque a dengue vai aumentar. E hoje você vê, quer dizer, a dengue já não é mais uma doença de pessoas que não têm uma condição socioeconômica, que teriam um problema de não ter realmente uma informação tão grande. De vida, não é só uma baixa. Dengue, hoje você vai pegar salvaguardado das regiões em qualquer lugar. Que você se locomove, você está realmente suscetível. Um problema seríssimo que não deram... Quando você vai começar a subir em progressão geométrica, tem que tomar uma atitude. Não sei o que estão esperando. Vão esperar que vai ter uma epidemia de morrer muito mais gente, aí eu quero ver realmente como é que vai se correr atrás. Hoje está perdido, o controle está perdido hoje. Eu vivi uma situação semelhante quanto secretário da Saúde de Botucatu, mas eu sou obrigado a confessar, lá também nós não tínhamos, mas eu tinha a ajuda do clima. Botucatu é uma cidade mais fria, venta muito, então eu tinha uma condição favorável, mas, na verdade, é isso que foi dito pelo Pagura, quer dizer, se você não criar uma cultura em que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal e a população participem, não há a menor chance de você eliminar. Aqui em São Paulo, na nossa Secretaria de Energia, nós temos 2 funcionárias que moram circunstancialmente no mesmo prédio, aqui na Consolação, entre Augusta e a Jaú. Ali está tendo caso de dengue. 3 pessoas já tiveram naquela região, naquela quadra. Meu Deus do céu, Planalto. Esse quadro que o Pagura se referiu. Exatamente. Que agora, não tem mais um local específico. Não. Você não tem nenhuma segurança. As pessoas agora começam a usar, mesmo aqui em São Paulo, protetor, ou melhor, repelente. Né? Quer dizer, uma situação absurda, por falta de... eu não vi nenhuma campanha. Eu não vi nenhuma campanha efetiva que alertasse a população. E, lamentavelmente, mais uma vez, eu vou entrar de novo na questão do resíduo sólido, nós não temos nenhuma política para tratamento do nosso lixo, que é uma das razões objetivas de você ter criadouros, porque você não cuida, no caso dos pneus, por exemplo. Por quê? Porque há uma série de questões, eu diria que são muito mais ideológicas e falaciosas, que impedem que você possa atuar fortemente nessa área no nosso país. Uma sugestão que a gente até chegou a dar, e que a gente utilizou muito, na ocasião a gente levava as escolas para conhecer o circuito, até a gente usava a Marquise de Ibirapuera, é que isso fosse na escola uma coisa básica. Leva para casa, faz o questionário, vai procurar o seu foco de dengue em casa, depois a professora cobra. Quer dizer, tem jeito de você envolver todo mundo. Vai fazer, o Fumacê tem as suas discussões, mas vai fazer a sua inspeção. E outra, aumenta o número de pessoas. Aumenta, você não está tratando. Então, o mesmo número de pessoas, se está com 300 casos ou se está com 900 mil casos. Não pode. Tem que se tomar decisões. Agora, o que nós precisamos fazer? Agora nós precisamos apagar um pouco o fogo. É igual aquilo lá. Depois que apagou o fogo, entrar numa campanha para tentar manter isso. O quadro é pior, é idêntico, não dá para abafar. Eu lembro da ocasião, eu chamei os especialistas em infectologia, chamei o pessoal da SUSEM, discutimos muito, quer dizer, a gente estava muito preocupado que não entrasse dengue em São Paulo.
E realmente deixamos, como eu posso te dizer, deixei 2000, podem olhar os dados da SUSEM, 2000 era o 0 caso. Depois, até que desmancharam o esquema, porque é aquela história, entrou outro governo, então tem que desmanchar aquilo que a gente fez. Então, até que começa a fazer alguma outra coisa, realmente São Paulo começou já, no primeiro ano já foi para 1000 e tantos casos de dengue. Estélio, aproveitando aqui a tua presença, há algum tempo no Gente que Fala, você fez referência a isso. Nós estamos falando de vários assuntos, mas alta dos níveis dos reservatórios com as chuvas de fevereiro, março, tempo seco, e parece que já está tudo normalizado. Parece que o pessoal esqueceu, né? Que a situação está pior do que estava. Lamentavelmente, né? Vamos só recordar, né? Em março de 2013, nós falamos nesse programa que nós iríamos entrar em um período de seca bíblica, que foi exatamente o termo que o governador da Califórnia usou essa noite na Califórnia, madrugada aqui, para botar a Califórnia em estado de emergência. Tá? Então, ele usou exatamente isso, né? Na época, a gente até brincou, né? Tanto pecado no Brasil que veio a profecia de Elias e fez a crise aqui. A crise, na realidade, ela vem porque houve, lá atrás, naquele movimento da placa do Pacífico, né, que causou tsunami, teve o problema no Japão, todo mundo se lembra do drama, né, que aquela franja do Pacífico viveu, houve uma mudança no ângulo de ataque da magnetosfera em relação ao Sol. Então, a latitude mais 20, 22, mais e menos, quer dizer, Califórnia e o Sudeste, aqui onde nós estamos, ela entrou nesse ciclo de desertificação. Isso é um ciclo que acontece, né? E nós devemos esperar que haja uma outra movimentação tectônica para o ângulo de ataque mudar novamente. Tá? Lembre-se que nós somos um espelho em relação ao Sol, né? Quer dizer, nós temos a magnetosfera e nós temos a nossa atmosfera. A magnetosfera nos protege do que é muito ruim e a atmosfera nos aquece para a gente ser mamífero, né? Porque senão nós teríamos que primeiro esquentar para depois trabalhar. Não é isso? Né? Só tem médico na mesa, sabe bem dessa história. Graças a Deus nós somos mamíferos, né? Então, o que acontece? Essa crise, nós dissemos lá em 2013 que ela iria durar de 5 a 7 anos. Então, nós teríamos de novo esse ciclo voltando a um acerto por volta de 2017. Tá? Aí, lá no ano de 2013, o Cantareira, nessa época do ano, quer dizer, as nossas reservas, estavam em torno de 60%. 2014, 40%. E nós agora estamos a 15%. 15%. Mas tá? Parece que está tudo normal. Então, nós não vamos chegar ao final do inverno. Nós não vamos chegar. A Você menos diz que a água, você diz que a água acaba antes do antes inverno. do final do inverno. Olha, e essa questão da água não é só para água. Era pra exatamente consumo humano. essa, Quer dizer, a essa questão... pergunta que eu ia colocar para você, porque nós estamos falando de consumo humano. Né? Não, eu estou falando de um modo geral. Não, eu sei, né? mas Quer a dizer... gente tem a imaginação voltada imediatamente. Reservatório da Cantareira é água para a gente beber e tomar banho. Não. Vamos simplificar assim. Por exemplo, agora, o Milton o Flávio estado, é recursos hídricos. O estado de água São para Paulo, energia. Que tem uma agricultura muito forte, né? 75% da água do estado de São Paulo vai para fins não humanos. Então, por exemplo, um bezerro, ele nasceu, para ele chegar ao corte, ele vai precisar de 30 mil litros de água. De uma carreta de água. Então, sabe essas carretas que passam na rua? Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse, de novo, é o problema da educação. Quando você começa a analisar as estatísticas que mostram o consumo de água per capita, você descobre que os brasileiros e os brasileiros do Sudeste gastam muito mais água do que no resto do mundo. O nosso consumo individual per capita de água é exagerado e, seguramente, é de um desperdício inaceitável. Em nenhum lugar do mundo o cidadão gasta tanta água como nós gastamos. Então, é uma coisa absurda. E, de novo, nada é feito. Você sabe que, mesmo o Estélio falou ainda há pouco sobre a questão do boi, mas você sabe também que um dos maiores consumos de água que nós temos no nosso estado é na irrigação das plantações. A maior parte delas feitas de maneira absolutamente inadequada, com um desperdício profundo de água. A água de reuso é uma coisa que só agora começa a ser pensado de maneira mais séria.
né? E nós temos alternativas, de novo, né? Como, por exemplo, com a energia solar, que poderia estar sendo combinada nesse momento, inclusive com colocação de placas em reservatórios, que poderiam estar, no momento de maior insolação, fazendo com que os nossos reservatórios pudessem ser protegidos e você pudesse usar menos água para gerar energia, né? E, inclusive, com as placas dos reservatórios, evitando em 60% a 70% a evaporação. Então, é uma questão que, de novo, não dá para você pensar só quando o calo aperta, né? Tem que planejar, tem que programar, tem que executar. E aí, de novo, na questão energética, foi a questão da modicidade tarifária. Desde a primeira pergunta. Sim, desde a primeira questão, nós chegamos no fim de toda a discussão, todo mundo opina, e colocações altamente pertinentes e técnicas, às vezes, e você realmente chega àquela conclusão. Falta planejamento, falta chamar atenção, falta campanha. Sim. Quer dizer, a hora que a coisa estourou, é que todo mundo corre atrás. Agora, todo mundo já sabia do preço da energia, todo mundo já sabia do negócio do dengue, todo mundo já sabia da água. Eu acho que se tivesse um PROCON eleitoral, quer dizer, todos teriam perdido o mandato. Por quê? Não é por outra razão, você segura, às vezes, a tomada de decisões. Isso a gente já vê, a gente cansa de ver. Não é por outra razão que o povo está indo para as ruas. Essa é a realidade. Ele já não acredita mais naqueles que foram e receberam dele delegação para fazer as políticas públicas e, nesse momento, eles começam a gritar nas ruas, né, pedindo exatamente aquilo que eles esperam que seja feito. Por isso que eu digo, uma das piores coisas que aconteceu no país foi a reeleição. Eu não sei se 4 anos, acho que para o Brasil até pouco, não sei se para 5 anos, não sei se muda o regime, mas o próprio governo, ele não pode atacar, pela forma como se está eleitoral, ele não pode assumir determinadas coisas que ele deixou de fazer para o outro, porque isso é atacado de uma forma até sem nenhum tipo de objetivo a não ser ganhar a eleição. Então, o que acontece? Uma série de providências que tem que ser tomadas 1 ano antes ou 6 meses antes, 5 anos. elas não são tomadas. Elas não são tomadas, quer dizer, não há planejamento, quer dizer, todo mundo sabia. Agora, a hora que você vê, eu vi o ministro uma vez falar assim, não, fique tranquilo, Deus vai nos ajudar, vai chover. Eu não lembro exatamente a frase, é brincadeira. Deus já cansou, ele continua ajudando o Brasil. Deus faz a sua parte, mas faz tempo, mas ele está pouco. fazendo muito a parte dele. Agora, cadê o planejamento para você fazer? Para que, se tiver que fazer racionamento, que tenha que fazer. Se tiver que fazer investimento, faça. Se tiver que... tudo é feito na hora que está no gargalo, que nem agora. O que nós vamos fazer com a dengue? Vamos montar tenda, porque campanha para tirar não tem. Deixa eu só fazer um comentário. Por exemplo, a Califórnia é um dos estados, se não o estado mais rico dos Estados Unidos. É a 8ª economia do mundo. Veja bem, é um estado que seguramente fez tudo o que podia fazer para evitar que se chegasse onde chegou. Claro. Se você perguntar para um americano da Califórnia hoje, ele vai dizer, olha, precisa fazer, porque eles sabem que o governo de lá fez tudo o que podia fazer para que isso não acontecesse. Sobrou só o racionamento. Agora, aqui, infelizmente, no nosso país, nada do que precisava ser feito foi feito. E nós dependemos muito mais da água no Brasil do que a Califórnia como estado ou os Estados Unidos como país, né? Porque 75% quando você vai ali no interruptor e liga, você conseguia fazer aquilo porque tinha Itaipu, Tucuruí, Sistema Furnas, né? Jupiá, Ilha Solteira, né? Agora você chega ali, quando você faz aquilo, já não é mais... a probabilidade de não funcionar é Esse alta. elétron veio de outro lugar. Deixa eu fazer um Agora vem da registro aqui. Bolívia. Hoje, 21 horas, aqui na AltV, o programa Futebol Alternativo TV. É isso? Futebol. Como é que é? FATV. Tudo sobre os campeonatos estaduais da Série B, C e D, além de notícias e comentários hoje, 21h, em altv.com.br, FATV, com Sérgio Oliveira. Doutor Pagura, agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala mais uma vez. Poxa, para mim foi um prazer, Zancopeta, aqui com o Stélio, aprendi uma série de coisas hoje, de técnicas, mais o Gilberto e o Milton, que realmente tem feito um trabalho bastante importante, mas é o que eu digo, nós precisamos pôr esse país no eixo, né? No eixo de ter realmente planejamento, de ter realmente uma projeção daquilo que vai acontecer. Nós estamos sempre apagando fogo, literalmente, como você definiu, né? Estou sempre às ordens aqui. Muito obrigado. Um grande abraço, Estélio. Obrigado, Zé Copé.
Gilberto Natalini, obrigado, Zacopé, pelo convite. Um abraço aos meus colegas de bancada e quem está nos assistindo. Milton Flávio. Posso fazer uma provocação final? O Jaime quer saber quanto você paga de pedágio para ir para Botucatu. Eu vou falar agora de futebol, porque eu vi aqui essa afirmação. Tempo, meu netinho me perguntou ontem, vovô, qual que são os 2 times invictos do campeonato? Eu falei, só tem o Corinthians. Não, vovô. O titular e o reserva são os 2 únicos invictos do campeonato. Milton Flávio, um abraço, Milton Flávio. Um abraço. Perguntas que eu não pude atender aqui, a Janice de Itaquera, Alencar e ainda Tadeu de Perus, Jaime do Jardim Bom Filhole e Ivani da Vila Carrão. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim Benebenê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá. A fome.